Olha, normalmente a gente escuta falar sobre o QI acima da média. Fulano tem um QI acima da média, inteligentíssimo, é uma pessoa bem-sucedida. Mas será que de fato as pessoas que já fizeram um teste, têm um QI acima da média, conseguem ter uma vida tão facilitada assim? Joana, nossa repórter, mostra agora na matéria. Veja aí. Marina tem só 9 anos, mas fala do futuro como gente grande. Eu gostaria de construir um pet shop. Ah, um pet shop. E por acaso já tem nome o pet shop? Tem. Haustier, é animal de estimação em alemão. A mãe Márcia conta que desde os primeiros anos de idade, a filha já se mostrava uma criança diferente. A Marina sempre foi muito precoce. Ela começou a andar muito cedo, a falar muito cedo, a argumentar muito cedo, discutir com todo mundo muito cedo. E como a gente já sabia, a gente já lida com isso, eu fui uma criança superdotada, o pai dela também é superdotado. A gente já imaginava que algo estava acontecendo. E ela foi oficialmente testada aos 8 anos de idade, quando ela fez o teste mesmo e comprovou a superdotação. O papel dos pais é importantíssimo no desenvolvimento das crianças superdotadas. Muitas vezes, por falta de estímulo, elas acabam nem manifestando esse potencial ao longo da vida. Existe alguma desvantagem em ter uma criança superdotada em casa? Dá mais trabalho, né? Eu acho que assim, a gente compara muito a um carrinho andando. É muito mais fácil você guiar um carro que está 40 por hora do que um que está 120. Qualquer coisa que você fizer errado, você vai muito errado, muito rápido, né? É mais ou menos isso. Acho que a gente tem que se empenhar mais em orientar, em estimular, em prover tudo que aquela criança está pedindo. Foi pensando em diminuir o desperdício de talentos que a Ada Toscanini criou uma associação voltada às crianças carentes e superdotadas. A gente entra em contato inicialmente com as direções das escolas e pede para ver se a gente pode realizar uma série de avaliações com as crianças para determinar a existência de crianças habilidosas em São Paulo, porque os censos mostram que não tem. Né? Então, a nossa luta é provar que elas existem e é um número muito grande. Em 3 anos de atividade, em busca de talentos escondidos em creches e escolas públicas, a associação já comprovou o que dizem as estatísticas mundiais, que de 3 a 5% da população tem alta habilidade intelectual. Os filhos gêmeos de Solange estão na associação há 2 anos. Toda semana, eles recebem treinamentos para desenvolver habilidades em diversas áreas. Faço yoga, faço história, a professora Rosa às vezes dá livros para a gente ler e o que a gente entende da história. Você acha que o trabalho da associação vai fazer alguma diferença no futuro dos seus filhos? Vai, com certeza, vai fazer. Eu espero que abra bastante portas para eles, para que eles possam ser alguém, né, que a gente vai ter. O Romeu é ator e aceitou o nosso desafio de fazer um teste de QI. Romeu, você já fez algum teste desse tipo alguma vez? Não, nunca fiz na vida. Está preparado? Quais são as suas expectativas? Tô meio nervoso, mas vamos ver no que dá. Hoje o Romeu vai fazer um teste que ele é um teste bem básico, ele vai nos dar um fator geral de inteligência, de maneira inespecífica, qual é o potencial do Romeu em relação às pessoas da mesma idade e a mesma escolaridade que ele. Romeu teve só 40 minutos para responder 60 questões. O resultado do potencial intelectual do Romeu por esse teste, considerando as normas da população brasileira, é correspondente a um potencial superior a 77% da população da mesma idade, com a mesma escolaridade. Isso aqui, meu caro, é um bom sinal. Só falta juntar a inteligência emocional para poder ser, de fato, inteligente e feliz. Estávamos aqui assistindo a matéria e comentando sobre essa história de usar o QI
Ou será que você precisa ter um QI, um coeficiente de inteligência acima da média para você ser bem-sucedido? A gente recebe agora no Mulheres o Romeu Bate, que é ator que fez o teste, seja bem-vindo. O professor Pierre, que tem um QI acima da média. Ai, isso é tão catalogado. Fulano com QI baixo, ciclano com QI alto. Eu tenho pressão arterial também. A Cristiane Costa Cruz, que também fez o teste, tem um QI acima da média. E a Daniele Rossini, que é a nossa psicóloga. Sejam todos bem-vindos. Eu acho que a gente podia até começar com a Daniele, para ela explicar o que seria esse QI acima da média. A gente viu o teste que o Romeu fez lá com o doutor Daniel, e ele consegue saber se o Romeu, ou qualquer pessoa que fizer o teste, está numa média da população com a mesma idade, com a mesma escolaridade. É assim? Isso. O quociente de inteligência, que é o QI, é um produto. É uma das formas, um resultado sobre um potencial intelectual. É o quanto de inteligência a gente teria. Mas a eficiência intelectual, Kátia, são outros 500. Quer dizer, o que a gente vai poder fazer com isso são outros 500. Então a pessoa pode ter um QI alto, mas pode não saber aproveitar bem de toda essa inteligência. Exatamente. Isso pode acontecer sim. E tem algumas pessoas que são extremamente hábeis em algo que realizam e não necessariamente têm um potencial intelectual acima do esperado. Tem-se uma ideia de qual o percentual da população brasileira que tenha um QI acima da média? Não? Acredita-se que aproximadamente 5% da população, em geral, é uma população que corresponde ao patamar de superdotação, ou seja, acima da média. Mas quando a gente fala em criança, principalmente criança superdotada, a gente pensa, aquela criança que aos 2 anos aprendeu a ler sozinha, aos 4 anos tocou piano sem ninguém ensinar, as crianças que aos 5 anos falam de política como ninguém. Vocês passaram por isso na vida de vocês ou não, professor Pia? Eu passei um pouco por isso, especialmente na parte de matemática, né, que é um terror normalmente para as pessoas. Eu passei um pouco por isso na fase da adolescência. Eu tinha uma dificuldade enorme, estava até contando para elas, estava com uma namorada. É mesmo? Terrível, terrível. Porque eu conversava de certos assuntos, elas conversavam de outros assuntos. Era como se eu era um alienígena. Era um ET. É um ET. Mas depois eu recuperei o tempo perdido. Só foi no início, Foi no início. Agora, na realidade, a criança superdotada não necessariamente, não obrigatoriamente, vai se tornar um adulto superdotado. Porque, na realidade, o QI, o tal quociente de inteligência, começou, e o Daniel sabe melhor que eu, dividindo-se a idade mental pela idade cronológica. Se desse 100%, se desse 1, quer dizer, ela tinha a idade mental correspondente àquela idade cronológica. Agora, se a criança é precoce, ela vai ter um QI elevado. Mas isso pode mostrar apenas que ela está desenvolvendo mais rapidamente certas etapas da sua evolução intelectual. Não quer dizer que depois, no fim, como adulto, tenha essa habilidade acima da média. Mas muitas vezes você se sentiu até mal em ser diferente da grande maioria dos alunos da sua classe? Quando pequeno, no começo da alfabetização e tudo? Enquanto todo mundo penava, você estava tirando de letra? Bem no começo, não. Bem no começo eu não tinha consciência disso, talvez. Mas, digamos assim, quando cheguei na fase da adolescência, por exemplo, eu comecei intencionalmente a ir mal em algumas provas para não me diferenciar do resto da sala. Para não ser considerado nerd. Você sabia que aqui no Brasil... CDF, aqui no Brasil existem 3 fatores de discriminação na sala de aula. O primeiro, infelizmente, continua sendo o negro, que é muito discriminado. Quer dizer, a discriminação racial é muito intensa. É muito grande. O terceiro é o homossexual. O segundo é o aluno que estuda. Quer dizer, os que vão mal são aqueles alunos ditos esses são os amigos legais, que se divertem, aproveitam a vida, e vocês ficavam excluídos. Excluídos. Aí a gente tenta driblar um pouco essa situação, né? E para você, como que foi, Cristiane, esse momento principal de estudo? Então, foi mais ou menos que nem ele. Criança eu aprendi a ler antes de entrar na primeira série, porque via outdoors, coisas escritas, perguntava o que era, então já aprendi a ler antes. E na adolescência também teve essa passagem. Quando você é criança, é valorizado, ser bom aluno, tal, tá direitinho. Nunca estudava, só tirava notas boas, mas nunca estudava. Você nunca estudava nem nada? Não, eu só, assim, um dia antes da prova eu dava uma lida. Frequentava as aulas, prestava atenção nas aulas e era o suficiente. E aí na adolescência tinha fama de CDF, mas eu não estudava. E aí também comecei algumas provas de mal, bastante. Inclusive... Para ficar popular, né? Você sabe que isso, inclusive, causa em alguns superdotados um problema terrível, porque ele se torna um preguiçoso. Porque as coisas vêm tão de mão beijada para ele, na escola é tão fácil,
porque no fim ele acha que a vida é uma vida que não vai exigir nunca esforço. Então, muitas vezes o cara se torna um alcoólatra, se torna um fracassado, justamente porque a vida não corresponde àquela expectativa que ele criou. Quer dizer, ele não tem uma motivação, não tem aquela dificuldade e não tem aquela vontade de chegar àquela vitória, à conclusão daquele ele luta pela vitória. A vitória chegou sempre facilmente, né? Então, esse é um problema também que algumas pessoas, pelo qual algumas pessoas... falta de orientação. É, uma terrível falta de orientação. Pensa um pouco uma coisa. Mas os pais estão preparados para isso? Mas não só os pais, a escola não está preparada. Eu te faço uma pergunta. Tenta imaginar, agora há pouco você estava com esse lista interessantíssimo, mostrando várias cores. E me parece uma pessoa extremamente competente. Agora, você não contrataria alguém para fazer o que ele fez se ele fosse daltônico? Não conseguiria. Eu ia falar vermelho, ele ia falar verde, não ia dar certo. Então, como é que a escola consegue reconhecer a inteligência se muitas pessoas que trabalham na escola, ou que não têm a inteligência? Bom, principalmente em alguns casos, quando a criança superdotada questiona muito o que o professor está dizendo. E coloca o professor numa situação complicada perante os demais alunos. Quer dizer, o professor fala uma bobagem e a criança, não, você está falando uma coisa errada, porque o seu... Acontece com frequência. Acontece, é uma coisa... Eu dou aula em salas com 200 alunos. É um cursinho. Quem senta no fundão é um desajustado. E normalmente é um desajustado por quê? Porque na escola normal, o que os outros demoraram 50 minutos para entender, ele demorou 5. Os outros 45 minutos, o que ele faz? Enche o saco da humanidade. É verdade. Como é que eu resolvo o caso desse cara? E quando eu percebo que é esse caso, eu chego e falo, agora, pessoal, o problema, desafio, quase ninguém vai conseguir fazer. E você aí, por favor, me faz um favor. Eu sei que você vai achar a resposta na hora, mas fica quieto, deixa os outros pensarem. Aí, nesse momento, o cara para um pouco. Na aula seguinte, ele está sentado mais na frente, daqui a pouco ele está sentado aqui na frente fazendo pergunta. Ou seja, uma necessidade que o cara tem de ser reconhecido. Ele me reconheceu, ele sabe que eu sou diferente, então é aceitar essa diferença. Quer dizer, deveria que ter uma preparação até com o professor, principalmente com ele, em identificar esses alunos em sala de aula e aprender um jeito correto de fazer com que esse aluno seja valorizado e não menospreze os demais também, né? Eu acho que sim, eu acho que é importante pensar no traquejo do professor, no conhecimento que o professor tem sobre a causa, sobre a questão da inteligência, mas é importante a gente não mitificar, né? Superdotado não é um deus da inteligência. É um pequeno gênio. Pode ser um aluno que vai mal na escola, sim. Pode ser uma pessoa que tem algumas dificuldades na escola, sim, né? Então é importante a gente não trabalhar sobre os mitos. Claro que tem uma série de superdotados que vão ter cheio de facilidades para compreender mais facilmente que os outros e tudo mais. Tem alguns que vão acabar dispersando mais facilmente que outros, como o Pierre estava comentando com a gente, né? Tem alguns que vão ser mais curiosos e é menos preguiçosos. Tem alguns que vão ser sim mais preguiçosos. Não é todo superdotado ou toda criança com potencial intelectual, com alta habilidade intelectual, que vai ler antes, que vai ser extremamente argumentadora. Ela pode ser uma criança que não se diferencia tanto assim, por mais que ela tenha algumas facilidades, e depende de outros fatores. Quer dizer, uma criança tem um QI elevado, mas não tem uma inteligência emocional bem trabalhada, não vai saber aproveitar bem de todo aquele potencial que ela tem, pelo menos naquele instante, né? Exatamente. E, digamos assim, a parte emocional, eu suponho que pese muitíssimo. A parte emocional pesa, inclusive, sobre o desenvolvimento. Eu vou explicar um pouco melhor. Uma criança que recebe um reforço positivo, uma criança que não é superdotada, mas recebe um reforço positivo, é incentivada a ler cada vez mais, é incentivada, estimulada, essa criança pode se tornar uma criança superdotada. Não é necessariamente a mesma coisa. A produção me perguntou antes, qual é o seu QI? Eu falei, não sei, faz tempo que não meço. Porque é como a tensão arterial, justamente, pode subir como pode. Existem executivos americanos que quando saem de férias, ao voltar começam a fazer bobagem. Nós fomos investigar por quê. O cara no mês de férias perde 10% do QI. Depois ele recupera, obviamente, mas quer dizer, fora de forma. A gente consegue aumentar o coeficiente de inteligência a partir de exercícios também? Me empresta esse cara 6 meses? Empresta! Que de 77% você passa por 80%, 90%. Quer dizer, você consegue estimular mesmo uma criança que pode ser até diagnosticada, que tem um coeficiente de inteligência abaixo da média, você pode subir. O que acontece, o fenômeno é o seguinte, é uma espécie de processo retroalimentado, uma bola de neve.
Se a criança nascer com QI acima da média, ou for estimulada na primeira infância com QI acima da média, ela vai ser mais curiosa, ela vai ler mais, ela vai procurar mais desafios, ou seja, ela está realimentando o seu próprio crescimento intelectual. A criança nasce um pouco abaixo da média, não tem curiosidade, fica grudada numa televisão, no videogame durante horas, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Então, os dois processos são, digamos assim, duas bolas de neve, vai divergindo. Você pode pegar a criança que está caindo, colocar num ambiente altamente estimulante e fazer, digamos que não se torne um gêniozinho, mas acaba, na normalidade. Isso é possível. E daí você está contando com um fator que é dela. Sim. Né? Aí acho que a gente está colaborando, agregando os estímulos ambientais, toda a característica emocional, tudo que vai agregando para que ele possa vir a se desenvolver. E como vocês sentiam os pais de vocês? Quer dizer, Cristiane, seus pais estavam preparados para uma criança superdotada ou não? Eu acho que nenhum pai está preparado, nenhuma mãe está preparada, mas meus pais lidavam bem, não tinha problema. Minha mãe ajudava, facilitava as coisas. Por exemplo, quando eu fui entrar na primeira série, eu tinha 6 anos. E não podia, tinha que ter 7 anos, mas eu já sabia escrever, já tinha passado maternal, jardim pré. A minha mãe teve que brigar na escola para permitir que entrasse na escola com 6 anos. Eu falei, não, se não conseguir, reprova, não tem problema se reprovar, né? E eu fui, nunca fui reprovada. Então, eu acho que eles deram um suporte bem adequado, mas sem necessariamente entender que era superdotado. Eu só vinha descobrir depois de adulta. Porque a gente estava até comentando, enquanto assistimos aqui a matéria, de que para um pai e para uma mãe é difícil ter um superdotado. Porque no caso da matéria, aquela menina que apareceu, a mãe é superdotado, o pai também. Aí é mais fácil, né? Aí é mais fácil. Mas com os pais ditos com QI normal, quer dizer, todo pai e toda mãe, tem um momento da vida que a gente quer fantasiar um pouco a verdade para o seu filho. Para não falar mentir, é fantasiar a verdade, né? É florear um pouquinho. Mas a criança superdotada, enquanto você vai com milho, ela já vem com fubá de velho, quer dizer, ela te enrola com uma facilidade maior. Parece que ela enxerga à frente do que você está pensando. É muito difícil você tentar dominar uma criança ou induzir assim. É muito difícil. É muito difícil entender. Quando eu tinha 9 anos, eu li meu primeiro livro de ficção científica. Fiquei encantado. Viagens no espaço, tá. Só que o autor, muito bom por sinal, dizia o seguinte: viagem entre os planetas é possível, entre as estrelas, a distância é imensa, e dava lá uns números. E eu não conseguia entender esses números. E eu percebi que se eu ficasse no sofá de casa, de ponta cabeça, bastante tempo, eu conseguia pensar melhor. Que no fundo é até uma posição de yoga, né? Então eu ficava de ponta cabeça. Um belo dia minha mãe chegou e falou: mas filho, por que você fica tanto tempo de ponta cabeça? O que você faz? Fala, eu fico pensando. E você fica pensando no quê? Eu fico tentando sentir a distância entre as estrelas. Ela me olhou com ar, um olhar muito estranho, falou, 2 semanas depois, apareceu lá em casa o Dr. Alemani, lembro do nome dele até agora, um psiquiatra. Inteligentíssimo, ele tá falando como louco. Um psiquiatra que chegou e depois de me fazer muitíssimo, simpaticíssimo, diga-se de passagem, depois de me fazer muitas perguntas, ele me perguntou: põe a mão nessa cadeira de madeira, um pulso. Põe a mão na maçaneta de ferro lá da porta. Eu coloquei. Falou, qual dos dois está mais frio? Eu virei para ele, você não me pega, pô. Os dois estão na mesma temperatura. Só que a madeira é um bom isolante térmico, rouba o calor devagar. O metal é um bom condutor de calor, rouba depressa, eu tenho a sensação térmica. Com 9 anos você falou. Com 9 anos. Aí ele chegou para minha mãe e falou: olha, me faz um favor. Não enche ninguém, deixa ele sossegado, deixa ele ficar de ponta cabeça. Começa a senhora a ficar de ponta cabeça a pensar nas distâncias das estrelas. Eu quero deixar bem claro que nesse estúdio eu sou o único que tem um atestado de sanidade mental desde os 9 anos. É verdade, é o único normal mesmo. E para você, Romeu, você nunca tinha feito teste de QI? Nunca. Primeira vez foi na matéria. E quando você viu que você de fato tinha acima da média, 77, né? 77. A média é 50. Então. O QI 100 é 50%. A gente pensa numa faixa média de 25 a 75. Certo. Né, em termos de percentil, que é outra forma da gente poder medir em que local que a gente está, digamos assim, em relação à população. E quando você viu que você era acima da média, você se surpreendeu ou você já sabia que você tinha algo de diferente da maioria? Eu não acho que eu sou um super inteligente, mas eu sempre fui uma criança super ativa. Eu sempre procurei saber muito, sempre... Com 5 anos, minha mãe começou a me ensinar a escrever, a ler, enfim. Com 7 anos, quando eu entrei na escola, eu já sabia escrever meu nome, sabia ler o que estava no quadro, e já estava um pouco além das crianças que estavam lá. Mas não me achava o tal. Mas é aquela criança que tinha sempre o porquê no começo da frase?
Por quê? Por quê? Eu perguntava tudo. Pelo menos minha mãe dizia assim, com 3 anos de idade, eu perguntava o que eram as estrelas, o que era a lua, por que a lua é diferente do sol, por que aparecia só à noite, por que não aparecia de dia. E assim, ela me explicando, e minha mãe sempre tinha essa paciência de me explicar, era a minha grande professora. Né? E daí, com o passar do tempo, na adolescência, esse meu lado inteligente eu fui deixando de lado porque era zoado pelos amigos. Porque ser o CDF, você vê, não é legal. Eu era zoada porque eu zoava o tempo inteiro, não fazia nada. E daí você era zoada por vingança. Quer dizer, os opostos acabam sendo prejudiciais para a vida de qualquer aluno, seja ele do primário ou do colegial. Acho que é o taxar, né? Em ser inteligente, em ser bagunceiro, agora, em você ser... A medida da inteligência também é uma coisa muito estranha. Por exemplo, ele fez um teste que é muito parecido com o psicoteste que se fazem para a carteira de motorista. Só que tem uma coisa, o psicoteste é para ver se o cara está abaixo de um certo ponto, para ver se ele tem condições mentais de dirigir. Esse é para ver se está acima de um certo ponto. Mas existem mil outras maneiras, mil outras medidas de se medir a inteligência. É uma coisa... Eu vou te dizer uma coisa, por exemplo, vamos medir a inteligência dela. Ela consegue falar com 4 pessoas ao mesmo tempo, com algumas centenas de milhares ou de milhões de telespectadores ao mesmo tempo, ela tem um ponto com alguém que está falando, olha, está na hora de encerrar a matéria ou coisa desse tipo, quer dizer, e ela consegue fazer 5, 6 coisas simultaneamente. Isso é um sinal de inteligência. Isso pode ser um sinal de habilidade para determinado fator também. Quer dizer, inteligência pode ser não só um QI elevado, mas uma habilidade que a gente tem em se desenvolver melhor num aspecto da vida ou no outro também, né? Tanto é que etiquetar a pessoa exclusivamente pelo QI, colocar na testa, não é uma medida, digamos assim, completa sobre a capacidade. Agora, há pouco a Daniela falou, o cara amado pode ter um potencial fantástico e simplesmente não realiza esse potencial. Não consegue fazer nada com ele, né? A gente tem tantas definições de inteligência. Uma das definições fala do potencial intelectual, de um fator geral, que pode ser medido em QI, e outras vão falar em habilidades específicas, como essa mais verbal, como outra mais visual. Então, bom, e que a gente vai voltar para falar sobre as outras habilidades. Eu queria agradecer demais a participação de vocês. Muito obrigado. Só lembrando, eu vou passar para vocês o site do professor Pierre. Deixa eu ver aqui, ó, o Aprendendo Inteligência, que a gente vai entender, apesar de, claro, o professor tem um QI acima da média, quem não tem vai aprender a usar essa inteligência de uma forma mais adequada, né, professor? Que, aliás, infelizmente no Brasil, no sistema educacional brasileiro, se aprende muito pouco em relação a isso. Acho que não se aprende nada, né? Olha, nós temos um dos piores sistemas educacionais do mundo. Toda manhã, quando eu acordo, eu levanto os olhos aos céus e falo, obrigado, Senhor, por ter criado a Tunísia. Por ter criado a Tunísia. Porque foi feito um teste mundial e descobrindo que nós estamos apenas acima da Tunísia. Então, ainda bem que tem alguém na frente. Ainda bem que tem alguém na frente. Olha, deixa eu agradecer mais uma vez ao professor, agradecer ao Romeu, à Cristiane, à Daniele. Tem um site também, né? Da Mensa, www.mensa.org, é uma organização.br. É uma sociedade formada por pessoas que fizeram o mesmo teste que ele fez e conseguiram acima de 98%. De 98%? O limiar da Mensa é 98%. Ou seja, vida, vou acessar esse site para ver. Você em casa acessa também, www.mensa.org.br. Agora, se tirar o BR, entra na Mensa Internacional, que também tem informações em inglês, mas informações interessantes. Lembrar que o Romeu está com um espetáculo Cristão Isolda, todo sábado e domingo, às 4 da tarde, aqui no Teatro do SESI. O telefone de contato é 8378-8336, falar com Flávio Canova. E para você saber da peça, é grátis, viu? É grátis. É 3146-7405. Obrigada mais uma vez, espero vocês mais vezes no Mulheres, tá bom? Obrigada mesmo. E você em casa?